Olá pessoal, meu nome é Arley Abelha. Eu quero falar de um medo que talvez você tenha, ou a maioria da população mundial tem, que é o medo de falar em público. O medo de falar em público só perde para o medo da morte. A grande maioria da população tem medo de falar em público, então de repente você é atacado por esse medo. Imagina você advogado ou advogada que tem medo de falar em público, que tem medo de expressar as suas ideias, tem medo de se posicionar em relação ao seu trabalho. Isso traz para você grandes dificuldades, eu sei, porque eu já estive na mesma situação que você talvez esteja hoje. Um receio, uma dificuldade, quando tem alguma coisa para ser feita, que precisa de falar, expressar o seu conhecimento, a mão gela, o coração esfria, trava e você não consegue desenvolver a sua habilidade técnica em relação à sua fala. Isso é natural, isso é importante que você tenha em mente. Tem pessoas que são habilidosas, têm habilidade natural relacionado à oratória, mas aquelas que não têm, elas podem ser perfeitamente treinadas para que possam ter uma boa oratória. Quando você pensa em oratória, você pensa em técnicas, você pensa em curso, você pensa em desenvolver aquelas técnicas para poder ter uma boa expressão e ter essa coragem de falar em público. Tudo isso é perfeitamente necessário. Você saber o que você está dizendo, você saber do conteúdo que você está expressando, você saber como se expressar, desde a sua fala, desde a sua expressão corporal. Tudo isso é importante, mas eu conheço muitas pessoas que têm todas essas técnicas, mas ainda assim tem medo de falar em público. Por quê? Porque o medo não é de falar em público, o medo não é de falar sobre aquilo que ela sabe, o medo é do julgamento. Não fala em público porque tem medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão julgar, ou seja, não tem nada relacionado à sua habilidade técnica. É extremamente comportamental. Às vezes você tem anos na advocacia, você é advogado, advogada, e não consegue expressar isso publicamente, não consegue fazer uma sustentação oral, não consegue fazer uma audiência sem estar tranquilo em relação a fazer um pedido para o promotor, um pedido para o juiz, porque você tem esse receio, o medo do olhar do outro, do julgamento do outro. Como que nós resolvemos isso? Evidentemente que tem várias técnicas dentro de um treinamento, dentro de uma mentoria, mas uma coisa básica que você pode começar a fazer hoje, básico e simples, é começar a agir, começar a direcionar para que você comece a exercitar a sua fala em público. Por exemplo, você tem uma sustentação oral no Tribunal de Justiça do seu estado, você tem lá o prazo regimental, 10, 15 minutos, vai e faça 2 minutos, tem essa expressão, tem essa experiência positiva de falar em público. Talvez você não consiga falar em público por uma experiência amarga do passado, por uma experiência negativa, alguém te reprimiu, alguém riu de você na escola e você guarda isso durante toda a sua vida. Então comece a gerar experiência positiva de falar em público. Numa audiência, por exemplo, se expresse mais, tenha postura para se expressar. Quando você vai fazer, por exemplo, uma defesa no tribunal do júri, conversa com um colega, de repente você não tem essa atuação, conversa com um colega para te levar, lá você participa, fala 2 minutos, fala 5 minutos, mas começa a agir para que você possa começar a tirar do seu pensamento que falar em público é um bicho de 7 cabeças, é um bicho que está na sua cabeça, falando para você o tempo todo, não faz porque o outro vai falar isso, não faz porque o outro vai pensar dessa forma. Não deixa essa voz dominar a sua habilidade. Você que tem grandes habilidades técnicas no direito, sabe do conteúdo, tem conhecimento, mas é travado por não conseguir falar em público. Então começa a agir no direcionamento de ter experiências positivas de falar em público. Comece hoje, planeje, faça algo. Toda vez que você tiver uma oportunidade, numa reunião de associação que você participa, numa reunião de amigos, numa reunião qualquer que seja, que tenha mais pessoas, você começa ali a expressar as suas ideias. De repente você fala um pouco, no outro dia você fala mais, na outra oportunidade você fala mais. Quando você perceber, você já está totalmente à vontade, porque essa experiência positiva vai gerar em você uma esperança, uma segurança de falar em público e desenvolver toda a sua habilidade técnica que você tem, seja no direito, seja em vendas, seja no que for. Tenha isso, comece a fazer. Eu tenho dito aqui recorrentemente que movimento muda pensamento. Então eu tenho um pensamento, eu preciso de movimentar, eu preciso de agir. Contrariamente àquele pensamento, seria um pensamento negativo, ou a favor daquele pensamento, seria um pensamento positivo. Então isso traz sobre você uma forma de agir e conseguir fazer com que você supere esse medo de falar em público.
Se esse vídeo faz sentido para você, comenta, compartilha e eu estou à disposição. Um grande abraço.